Você sente que depois dos 35, a barriga passou a simplesmente não responder mais a nenhum tratamento? Mesmo com dieta, com treino, parece que o resto do corpo muda, mas a barriga continua lá, como se fosse impossível de eliminar. E hoje eu quero te mostrar por que a gordura abdominal depois dos 35 não é um problema estético, mas é um sinal do corpo que a ciência já mostra que realmente funciona lidar com isso de forma estratégica, inteligente e segura. A partir dos 35 anos, mas principalmente ali na perimenopausa, o corpo feminino entra numa fase chamada transição hormonal, ou você deve conhecer mais comumente como perimenopausa. Mesmo que os ciclos ainda estejam até regulares, a bioquímica interna já está mudando. E o que acontece dentro do corpo que você não percebe? Uma queda progressiva do hormônio feminino, o estrogênio, mas também da progesterona. E os alertas da forma de distribuição da gordura por conta da mudança desses hormônios. Ocorre também um aumento da resistência à insulina, mais açúcar circulando no nosso corpo e mais estoque de gordura abdominal, já que o nosso carboidrato se transforma em gordura para ser armazenado. Acontece também uma elevação do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da agitação, que favorece acúmulo de gordura visceral, ou seja, na região da barriga. E o pior de tudo, acontece a perda de massa muscular. E o nosso músculo, ele é a verdadeira fábrica de energia do corpo. Perdendo músculo, você perde energia não só para suas atividades do dia a dia, como também para as reações químicas de formação de hormônios, de formação de neurotransmissores que ativam o sistema do sono, da saciedade e todas as outras reações do nosso metabolismo para queimar gordura. Por fim, como consequência de tudo isso, você passa a ter o sono fragmentado, que eleva o cortisol e a grelina e reduz a leptina. Esses dois são os hormônios que regulam a nossa fome e a nossa saciedade. Ou seja, é o caos metabólico. Então, mesmo que o peso da balança não mude tanto, a nossa composição corporal muda profundamente. E o corpo passa a armazenar a gordura antes no quadril e na coxa, agora vai para a região central do nosso corpo, região central do abdômen principalmente. A gordura abdominal não é só um detalhe estético que te incomoda e derruba sua autoestima. O nome técnico disso é gordura visceral, aquela que se acumula entre os órgãos. E ela é metabolicamente ativa, quer dizer, ela libera substâncias tóxicas e inflamatórias para o nosso corpo, altera a função do fígado e interfere na ação dos hormônios do pâncreas, como a insulina, por exemplo. Quais são as consequências científicas comprovadas desse momento metabólico da mulher 35+? O risco de doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame cerebral, o aumento da hipertensão arterial, a esteatose hepática, que é a gordura armazenada no fígado, alterações cognitivas, que são alterações de memória e capacidade de tomada de decisão, que são ligadas à inflamação crônica do corpo, e até a aceleração do nosso envelhecimento, por conta do envelhecimento celular. Ou seja, em outras palavras, a gordura abdominal é um sinal de alerta do nosso corpo que ele está em modo de pedindo socorro. O que muitas mulheres fazem nessa hora é restringir a alimentação e se dedicar a treinos exaustivos de esteira, cardio. Como se chama cardio? Quer dizer, você vai lá fazer exercícios aeróbicos em excesso, pensando em perder peso. Só que dessa forma, sem orientação adequada de um profissional, você está perdendo mais ainda a sua massa muscular e causando um grande malefício para o seu organismo, porque isso agrava ainda mais e sobrecarrega o seu fígado, os seus rins e faz o seu cérebro sofrer ainda mais da deficiência de todas as substâncias que ele já está vivendo. Então você piora ainda mais esse estado de alerta em que o seu corpo se encontra. Doutora, eu como menos do que eu comia antes e mesmo assim eu não consigo emagrecer.
E eu escuto muito isso, é uma frase universal entre mulheres maduras. Mas o motivo é simples, o metabolismo mudou. Você pensa que a mesma estratégia que você usou com 25 vai funcionar agora. Mas a resposta é não, não vai funcionar mais. O que a ciência nos mostra é que as dietas muito restritivas, elas aumentam o cortisol, elas aumentam o estresse do seu corpo, reduzem ainda mais a massa muscular. Então esses treinos aeróbicos, eles queimam muita energia na hora, mas não sustenta o seu gasto metabólico. E você, focando exclusivamente nas calorias, você está ignorando todos os outros fatores. Os hormônios, o sono, a alimentação, o estresse, são de verdade os grandes reguladores do seu peso depois dos 35. O corpo feminino precisa de consciência e uma sinalização correta. Você não precisa de punição. E aqui entra um novo paradigma do emagrecimento feminino, a reprogramação metabólica. O emagrecimento depois dos 35 não é sobre cortar coisas, cortar alimentos, por exemplo. É sobre reativar e proteger os seus eixos metabólicos, que são de verdade quem mantém o seu corpo equilibrado e a sua sensação de bem-estar. Os 4 pilares de reprogramação metabólica são: primeiro, a avaliação médica laboratorial completa, de preferência com uma equipe multidisciplinar de acompanhamento. Então, vamos avaliar todos os hormônios envolvidos nisso: a insulina, o cortisol, os hormônios da tireoide, a vitamina D, a sua testosterona, o DHA, os hormônios femininos. Tudo são hormônios, estão envolvidos nesse contexto e não pode ser considerado fragmentos da mulher. A nutrição anti-inflamatória e personalizada. Esse é o item 2, muito importante. Foco na densidade nutricional de carnes, proteínas e proteínas de alto valor biológico. Alimentar-se sem punir o corpo. Tem que ensinar o corpo a funcionar novamente. O item 3 é o treino de força estruturado. O músculo é o maior órgão endócrino do nosso corpo. Você sabia? Treinar força é tratar o seu metabolismo da forma certa, de dentro para fora. Você vai remodelar o seu corpo de verdade. E por fim, o sono, a gestão do estresse. Sem sono adequado não tem emagrecimento saudável. O cortisol alto, a inflamação crônica, mantém o corpo numa resistência constante. Você está sempre em modo de defesa. E esse é o ponto. Emagrecer não apaga os sintomas. Você precisa reeducar o seu corpo, o seu metabolismo, para voltar a ter uma clareza do seu funcionamento hormonal, metabólico e cerebral. Então, quando você sentir todo esse cansaço, não é preguiça, é um desequilíbrio metabólico e hormonal. A boa notícia é que isso tem solução, desde que você busque um médico experiente para fazer uma estratégia guiada por conhecimento científico e não por modismo, dieta da moda, exercício da moda. Depois dos 35, 40, 50, só é possível emagrecer de verdade redefinindo o corpo e reprogramando o metabolismo. É um verdadeiro plano para a sua longevidade saudável. Mas isso exige algo que nenhuma dieta da moda oferece: tempo, paciência e acompanhamento profissional experiente. Se você gostou desse conteúdo, então já curte, se inscreve no canal para receber mais informações assim importantes e compartilha com outras mulheres que precisam ouvir isso e cuidar mais da sua saúde. Aqui nós falamos de ciência aplicada à vida real, com foco no metabolismo, hormônios e longevidade feminina. Eu sou a doutora Maria Vertamati e eu te convido a ser também uma estrategista da sua própria longevidade. Até o próximo vídeo.